sabe, mais uma vez, eu só esqueci de falar sobre uma estrutura muito curiosa dos paraméciums, tá? Que são os tricocistos, tá? Então aqui eu tenho um paramécio, na superfície da membrana os cílios, mas se vocês prestarem atenção aqui, ó, nessa região aqui que eu vou circular, eu tenho várias estruturas filamentosas, muito finas, tá? Que lembram navalhas muito afiadas, que nós chamamos de tricocistos. Os tricocistos, eles são disparados por parte dos paramécios ou com o intuito de se defender, tá, contra predadores, ou com o intuito de capturar pequenas presas. Esses tricocistos, eles são dotados de toxinas que vão causar a paralisia de outros seres que possam estar ameaçando o paramécio. Então são estruturas de defesa. Então, por mais, eu vou passar a explicar um outro filo, que é o filo dos flagelados ou mastigoforos. O filo dos flagelados ou mastigoforos não deu para colocar na apostila de vocês, tá? Mas quando a gente for estudar, nós fomos estudar as protozooses, nós vamos ver bastante falar dos flagelados. Posso voltar aqui. Tá aqui. Então, o filo dos flagelados ou mastigofora, ele é constituído por protozoários que apresentam como estrutura de locomoção, tá, os chamados flagelos. Aqui eu estou circulando um protozoáriozinho muito conhecido chamado Trypanosoma cruzi. Então, na porção finalzinha assim, do corpo dele, eu tenho uma estrutura semelhante a um chicote com função de locomoção, função locomotora, que é o chamado de flagelo. Então, os protozoários desse filo, eles podem apresentar um ou mais flagelos. No caso do Trypanosoma cruzi, que é o agente causador da doença de Chagas, tá? Ele tem apenas um único flagelo. Quando a gente for estudar as protozooses, a gente vai falar um pouco mais sobre o Trypanosoma cruzi. Importante é, por hora, vocês entenderem que o Trypanosoma cruzi se locomove a partir de flagelos, faz parte do filo dos flagelados. São unicelulares, tá? Eucariontes e heterotróficos. Vamos lá, há outros representantes. Sair novamente. Vou puxar aqui a setinha dos flagelados. A gente tem aqui a Giardia lamblia. A Giardia lamblia é um parasita intestinal também, tá? Só que ela é dotada de vários flagelos, tá? Muito mais, tem 2, 3, 4, 5, 6 a 8 flagelos. E a Giardia lamblia, ela vai causar a famosa infecção intestinal, tá? É um parasita do intestino humano, causando, tá, uma diarreia muito forte, com um quadro infeccioso do intestino. Um outro representante dos flagelados é o Trichomonas vaginalis. Aqui não está dando para enxergar bem, mas também o Trichomonas vaginalis, ele é um parasita, tá, causador de uma DST, denominada de tricomoníase, tá? E quando a gente for estudar também as protozooses, nós vamos falar sobre a tricomoníase, tá? E sobre o Trichomonas vaginalis. É basicamente isso, tá? Os principais representantes do filo dos... os mais conhecidos, né? Do filo dos flagelados, a gente tem o Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas, a Giardia lamblia, que vai causar em nós, tá, uma infecção intestinal chamada de giardíase, o Trichomonas vaginalis, que vai causar uma DST, tá,
e ele vai parasitar o canal da uretra da vagina, tá? Temos também a Leishmania brasiliensis, tá? Também a gente vai ouvir falar sobre a Leishmania brasiliensis quando a gente for estudar as protozoárias. É também um outro flagelado que vai causar danos na pele, tá? Bem profundos. E vamos dar continuidade com o próximo filo, tá? Vou fazer mais um outro vídeo. Mas antes eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu coloquei, que eu peguei lá do Instituto Butantan, lá no YouTube, mostrando um pouquinho do Trypanosoma cruzi, como é que eles infectam, né? Na verdade, como eles se reproduzem dentro de células sanguíneas. Então vou abrir aqui o vídeo do Trypanosoma cruzi. Tá, o Trypanosoma cruzi vai causar a doença de Chagas e é transmitido a partir da picada de barbeiros contaminados. Tá, o famoso barbeiro chamado Triatoma infestans. Aqui a gente vê uma célula parasitada, tá? Aqui se você só vê um Trypanosoma cruzi, não está dando para ver ainda o flagelo, mas dentro das células sanguíneas eles vão se reproduzir em grande quantidade, tá? De maneira sexuada por bipartição, vão se reproduzir cada vez mais e à medida que amadurecem, eles vão desenvolver os famosos flagelos. Os flagelos vão permitir com que eles se locomovam, tá? Em meio sanguíneo para diferentes regiões do corpo do indivíduo parasitado, principalmente o músculo cardíaco, onde eles vão causar infecção e inchaço, né, do coração. Então tá aí a célula, tá? E eles se multiplicando sucessivamente no interior da célula. A célula chega a se dividir e mesmo assim eles continuam a se multiplicar, a se reproduzir dentro da célula de maneira sexual. Então aqui a quantidade de tripanossomas dentro dessa célula parasitada já é muito grande, tá? Eles vão aos poucos amadurecer e desenvolver os seus flagelos. À medida que eles amadurecem, eles vão sair de dentro da célula parasitada, tá? Aqui eles já com seus flagelozinhos e vão estar aptos a serem transportados pelo sangue. Um indivíduo parasitado, quando é picado por um barbeiro, eles vão passar para dentro do corpinho do barbeiro, vão se depositar no intestino do barbeiro. Quando o barbeiro contaminado pica alguém, normalmente ele defeca, tá? E ao picar ele vai abrir um pequeno corte, tá? A pessoa vai coçar e vai inocular o Trypanosoma cruzi para dentro da corrente circulatória desse indivíduo e vai se reproduzir dentro das células até chegar a causar infecções, principalmente no músculo cardíaco, causando a famosa doença de Chagas. Um abraço e até o último filo dos protozoários.